Olá, minha gente querida, o programa Eu e Você está de volta novamente e para comentar os assuntos de hoje, somente a presença do nosso deputado Gerson Berger, já que o jornalista Pedro do Couto, por um problema de saúde, não pode comparecer hoje ao programa. De qualquer maneira, os assuntos espero que sejam do agrado de todos e serão comentados. Até gostaríamos muito que você participasse, mandando um e-mail, contactando o nosso site. Acho que é muito importante a opinião de vocês. Nós hoje vamos falar especialmente sobre essa malfadada compra de usinas superfaturadas, ao que parece, pela Petrobras e que estão trazendo aí uma confusão danada, uma dor de cabeça enorme para a presidente Dilma, e lá em Brasília o pessoal já resolveu instalar uma CPI. Mas hoje, especialmente, o nosso deputado Gerson Berger vai contar uma de suas famosas historinhas e eu tenho certeza que vai ser do agrado de todos vocês. Mas, Gerson, vou iniciar o programa já fazendo uma pergunta. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre o pedido de socorro do governador Sérgio Cabral ao governo federal no que se refere à questão da segurança. A ocupação da Maré pelo Exército foi anunciada para os primeiros dias de abril e parece que contará com 4.000 homens. Para alguns, o governador mostrou fraqueza e incapacidade ao recorrer às forças federais. Para mim, muito pelo contrário. Eu aplaudo de pé a iniciativa do governador Sérgio Cabral. Tenho certeza que a maioria da população pensa como eu. Afinal, as pessoas que moram no Complexo da Maré, trabalhadores, querem paz, querem ter garantido o seu direito de ir e vir. Não importa quais são as forças que assegurem esse direito, estaduais, federais. O que os moradores da Maré não querem é ver seus filhos sendo aliciados pelo tráfico, mortos, boa parte das vezes em plena adolescência. E muitas vezes vítimas de balas perdidas ou até mesmo em confronto entre a polícia, bandidos e facções. Sem contar que a localização da Maré é estratégica, por ficar entre as 3 principais vias da cidade, que são a linha vermelha, a linha amarela, a Avenida Brasil e que também dão acesso ao aeroporto Tom Jobim. Quantas vezes eu me perguntei por que a pacificação da Maré não era prioridade para o secretário de Segurança, também levando em conta o excessivo número de assaltos, muitas vezes com vítimas fatais e até envolvendo turistas. Passo a palavra a você, Gerson, que conhece e tem 30 anos de história da Maré. Tereza, também acho que a ocupação da Maré é um grande acerto do governo Sérgio Cabral. Inicialmente, como você colocou, será ocupada pelo Exército e depois pelas forças estaduais de segurança. Claro que o Exército entra num momento difícil para socorrer, para ajudar, mas não ficará indefinidamente, até porque não é sua atribuição realizar a segurança da população. O que não queremos é que entre apenas no período da Copa e tem que ficar para proteger a população trabalhadora da Maré, que tem os mesmos direitos que qualquer cidadão que viva no asfalto. Os moradores do Complexo da Maré não podem continuar abandonados à própria sorte, escondidos atrás dos altos painéis, colocados na linha vermelha para esconder as mazelas e a opressão em que vivem essas pessoas. Estaremos na linha de frente após a ocupação das forças de segurança, cobrando a ocupação social, porque a Maré, nos últimos anos, está abandonada. Pouco ou nada tem sido realizado. Uma comunidade tão grande tem apenas uma escola de ensino médio. Imaginem, o sistema de esgoto é caótico, com canalização totalmente obsoleta. Quando penso, Tereza, que você chegou a levar para a Maré a Orquestra Sinfônica Brasileira, imagine que beleza. Quando subprefeita, você também levou corpo de balé do Teatro Municipal. Que saudades da Maré daquela época,
Quanta saudade! Que saudade mesmo, Gerson. E eu acho que foi isso que te inspirou e fez com que emocionadamente você fizesse um pronunciamento na Assembleia Legislativa acreditando na possibilidade de uma vida melhor agora com a chegada da pacificação à Maré. Com emoção, li hoje nos jornais sobre a data marcada para a paz. Isso me emocionou muito, porque a minha vida política eu iniciei não como político, como médico na Maré. Era psiquiatra, como ainda sou, mas abandonei a medicina para servir o meu povo, minha gente. E fui lá para a Maré, só haviam lá palafitas e as crianças nadavam no esgoto. A notícia de que a Maré contará com 4.000 homens me deixou emocionado. Enfim, está se fazendo justiça com aquela gente pobre, trabalhadora, que é incomodada pelo tráfico e seus filhos sofrem tanto. Quero aplaudir a iniciativa do governador Sérgio Cabral. Ele realmente fez uma coisa belíssima e merece os maiores cumprimentos da minha parte. Muito obrigado. Gerson, me associo a você, é imensa a minha torcida. E que não fique apenas na UPP policial, como aconteceu em quase todas as comunidades pacificadas, mas que a população possa ter acesso à educação e saúde de qualidade. Lembro aos amigos telespectadores que, em 1994, a Maré foi elevada à condição de bairro. Fazendo justiça, eu devo dizer que o então vereador Gerson Berger trabalhou e cobrou incansavelmente do então prefeito César Maia e depois também do prefeito Luiz Paulo Conde para que a Maré fosse atendida. E graças a essa grande luta foram construídas inúmeras creches, uma escola de ensino fundamental e todos os CIEPs da Maré, que são 7, passaram a ter atendimento médico, pois foram instalados ambulatórios. Também com dentista e fornecimento de remédios. Sem contar, Gerson, que eu não esqueço, aquela grande luta, que era uma das maiores reivindicações dos moradores da Maré, a conquista de uma Vila Olímpica, que está lá até hoje. Infelizmente, a última gestão de César Maia e a atual de Eduardo Paes nada fizeram pela região, limitando-se atual a operações tapa-buraco. Até o sistema de coleta de lixo, que chegou a contar com 130 garis comunitários, hoje está totalmente abandonado. Que a chegada da UPP possa refletir dias melhores para a comunidade. Como praticamente todas as ações são de âmbito municipal, estaremos cobrando permanentemente do prefeito Eduardo Paes a ocupação social, fundamental ao resultado da ocupação policial. E ainda quero lembrar o seguinte, quando você falou naqueles horrorosos painéis, que na verdade escondem, como você disse muito bem, as mazelas da comunidade, o governo que colocou aqueles painéis foi o governo Eduardo Paes. Que isso fique muito claro. Bom, mas saindo do Rio de Janeiro, da Maré, nós não poderíamos deixar de abordar um tema aqui no programa e colocar também as nossas reflexões, que é a tão comentada compra pela Petrobras da refinaria de Pasadena, no Texas, junto à empresa belga Astra, isto em 2006. A Astra, até hoje, continua dando brutas gargalhadas pelo extraordinário negócio que realizou. Afinal, vender uma refinaria por 1,2 bilhão, pouco tempo depois de ter pago pela mesma refinaria 42,5 milhões, só pode ser motivo de júbilo para os belgas, mas também de chacota em relação à Petrobras que a comprou. E isto, Gerson, nos provoca uma grande tristeza.
Afinal, antes da era Lula, que se iniciou em 2003, a Petrobras era o orgulho de todo cidadão brasileiro e considerada uma das maiores empresas petrolíferas do mundo. Este declínio na nossa estatal, infelizmente, se deve ao loteamento de cargos, como disse, da era Lula, para atender a seus aliados, como exemplo o PMDB. Mas eu diria que mais fortemente o seu partido, o PT, que tem toda uma influência dentro da Petrobras. E vejam, esses cargos, em sua grande maioria, são cargos técnicos, que somente deveriam ser ocupados por funcionários qualificados no assunto e não por mera indicação política. O fato é que a presidente Dilma levou um verdadeiro soco no estômago ao vir à tona um escândalo que diretamente a envolve, pois foi ela quem aprovou a malfadada compra da refinaria de Pasadena, pois à época ela presidia o Conselho de Administração da Petrobras. Por esta razão, ela se apressou logo a divulgar uma nota dizendo que foi enganada pelo Conselho, que confiou no parecer técnico em determinadas cláusulas do contrato. Eu pergunto a você, Gerson, você acredita nessa traição do Conselho que ela mesma dirigiu? Não acha que a justificativa da presidente Dilma depõe seriamente contra ela? Afinal, ela tinha que examinar cada cláusula do contrato. Dinheiro público é coisa séria, minha gente. Será que ela não sabia ou não questionou a supervalorização da refinaria? Imaginem, de 42 milhões e meio passar para 1 bilhão e 200. Tem muita coisa para ser esclarecida na compra da refinaria de Pasadena, no Texas. Agora, a presidente da Petrobras, Graça Foster, vem com a história de que foi formado um super conselho acima daquele já existente e que comandava toda a estrutura. E daí? A superpoderosa, na época, ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, permitiria que alguém estivesse acima dela? Eu duvido muito. O importante é que o Senado conseguiu as assinaturas necessárias para que seja instalada uma CPI que, se for mantida e levada a sério, terá como investigar todos os fatos que envolvem a refinaria Pasadena, no Texas, e concluir se houve descaso, prevaricação na aplicação do dinheiro público ou mesmo superfaturamento. Razão pela qual vem sendo investigada a sua compra pelo Ministério Público Federal, pela Polícia Federal e Tribunal de Contas da União. Gerson, infelizmente, a Petrobras apresenta uma sucessão de maus negócios fechados. Quase que à mesma época da refinaria do Texas, ocorreu a compra de uma outra refinaria no Japão, que, segundo a imprensa, também está envolvida numa aquisição bastante nebulosa. A Petrobras pagou por essa refinaria 71 milhões, mas já teria aplicado na mesma mais 200 milhões e tenta passar lá adiante, e o máximo que conseguiu foi uma oferta de 150 milhões. Infelizmente, há indícios demais e práticas duvidosas na administração da Petrobras a partir de 2003 e que precisam ser investigados com devido rigor em nome de um mínimo de ética na gestão pública. Você não acha? É isso aí, Tereza. O diretor da área internacional, Nestor Severo, precisa explicar o que diz a presidente Dilma quando o acusa de ter fornecido um parecer técnico jurídico falho. Afinal, se é ele o grande culpado, que apareça e se justifique
pois o ex-diretor de abastecimento que está preso, Paulo Roberto Costa, acusado de lavagem de dinheiro, até agora boca de siri. Quem terá dado o cala-boca? O PMDB ou o PP que o protege? Muita água ainda vai rolar. Em nome de partidos políticos deve aparecer. Infelizmente, em um ano eleitoral, o PT tudo fará para atrapalhar as investigações. Quem sabe até a instalação da CPI do Senado. Não são raras as vezes em que políticos, pouco preocupados com a causa pública, retiram suas assinaturas do requerimento de instalação de CPI após vantagens oferecidas pelo governo. E aí a CPI vai para a cucuia. Vamos torcer para que isso não venha acontecer com a CPI do Senado, que terá papel fundamental na apuração dos fatos e até mesmo no resultado das próximas eleições. Olha, é tanta coisa negativa acontecendo no nosso país que a gente fica sempre com uma pontinha de esperança de que as coisas possam melhorar, e tem que ser assim. Mas, já que nós temos um tempinho ainda, eu vou pedir para o nosso deputado Gerson Berger contar uma historinha, quem sabe possa refletir o momento que a gente vive, mas de uma maneira mais fantasiosa. Vamos à historinha, Gerson? Tá bem, Tereza. Vou contar uma historinha de Malbatã, o saudoso. Era o pseudônimo de um brasileiro, professor do Colégio Pedro II. E ele me contou, e eu conto para vocês. Em uma roda de pessoas que conversavam, havia um homem de cerca de 40 anos. Todos falavam dos mais diversos assuntos universais. Este homem, em particular, tudo sabia. Todos o ouviam abismados, impressionados com sua cultura. Um sábio, exclamavam. Em certo momento, lhe perguntaram em qual universidade ele se formara com tanta erudição. Queremos que se formou em pelo menos 5 universidades. Qual é a sua especialidade? Ele pensou e respondeu: eu sou efologista. Houve um silêncio. O que é ser efologista? Perguntaram todos. E ele então falou: não divulguem para ninguém o que vou lhes contar. Eu pertencia a um grupo revolucionário universitário na Rússia. Fui preso e condenado a 10 anos de prisão que cumpri numa penitenciária. Ao ingressar na prisão, encontrei parte de uma enciclopédia Larousse, bastante erudita, mas somente os assuntos começados com a letra F. Ele estava rasgado. Nos anos que cumpri minha pena, decorei toda essa enciclopédia da letra F. Quando estou conversando em grupo como esse, eu procuro conduzir a conversa para assuntos começando com a letra F. Fábrica, funeral, fisiologia, futebol, filosofia, frigidez, febre e assim por diante. Normalmente as pessoas não percebem e ficam impressionadas com o meu conhecimento. Me acham um erudito, um homem com muita sabedoria e com muita sensatez. Aí está, sou um efologista. Qual a moral? Existem pessoas que gostam, que pensam que ele sabe de tudo, que entende de tudo, que é capaz de ensinar tudo a todo mundo. Mas na verdade não é assim. Todos nós só conhecemos uma coisa ou uma outra coisa e vamos levando a vida. Mas há aqueles, como por exemplo a presidente Dilma, que pensa dominar tudo, saber tudo,
E depois fica essa história de que foi enganada, de que foi iludida. Nós precisamos, na vida, aprender a ouvir, a escutar o que os outros dizem. Porque a cada momento e a cada instante nós aprendemos um pouco da vida e saber dar valor a tudo que dizem, que é coisa muito boa que podemos aprender durante o correr da vida que vivemos. É isso aí, minha gente. Muito bem, historinha, Gerson, essa moral tão significativa que nos mostra que todos nós conhecemos apenas um pouquinho de cada coisa e não somos uns sabichões e achamos que conhecemos tudo. De qualquer maneira, estamos chegando ao final do programa e eu não poderia deixar neste momento de dizer a vocês que amanhã é 31 de março, é uma data que, na verdade, deve ficar apagada na história do nosso país. Amanhã completa 50 anos da instalação da ditadura militar no Brasil. E a Câmara Municipal colocou uma faixa que eu aplaudi de imediato, que dizia ditadura nunca mais. E é isso mesmo, ditaduras que nunca mais possam acontecer no nosso país ou em qualquer lugar do universo. E eu fiz então questão de me pronunciar na Câmara, porque houve discussão, teve um vereador que apoiava, achava que a ditadura foi um bem para a nação e todos nós sabemos que não. É só assistirmos aí programas de televisão, a imprensa, mostrando quantas pessoas foram torturadas, quantas pessoas morreram em favor da democracia. Eu trouxe um pequeno trecho da minha fala na Câmara Municipal. Eu acho que não é possível a nenhum parlamento, quando nós vivemos numa democracia, não abominar ditaduras. Então, acho que esta faixa colocada na frente da Câmara é muito importante, sim. É a posição deste parlamento, ainda mais no momento em que nós assistimos na imprensa declarações de torturadores, que nós vimos o que pessoas sofreram com a ditadura, e é uma coisa que todos os dias é só ligar a televisão. Como é possível alguém não abominar ditaduras? Eu custo acreditar que nesta casa possa existir alguém que seja contra a colocação desta faixa. Eu acho que nós temos que cuidar, sim, é que a nossa imprensa tenha liberdade, é que as nossas instituições sejam preservadas, sejam fortalecidas, porque isto sim preserva a democracia, senhor presidente. O senhor tem a minha solidariedade e o meu voto favorável. Muito obrigada. Minha gente, ditaduras nunca mais. E como também não deixar de lembrar que você, Gerson, foi uma vítima dessa ditadura. Nosso deputado Gerson Berger era deputado na época também e foi dele tirado, por esse regime duro, o seu mandato. Mas a população do Rio de Janeiro, através da democracia, lhe devolveu aquele mandato e o reelegeu por 5 vezes. Você foi eleito 3 vezes vereador e agora deputado estadual 2 vezes. Então você está de parabéns por este reconhecimento da população do Rio de Janeiro. Eu agradeço as palavras da Tereza, minha esposa, minha amiga, e que acompanhou de perto momentos cruciais que eu vivi, porque eu sofri muito com a justiça, porque eu queria ser julgado, para poder provar que eu era inocente. Mas a população o fez por mim. Eu me candidatei e eles me resgataram a honra e a dignidade. Muito obrigado a todos vocês que votaram sempre em mim. Os que já se foram por tudo aquilo que fizeram com que a minha honra estivesse de pé e orgulhoso com ela, continuando a tarefa de lutar pela vida, pelo direito de cada um de vocês, de cada um de nós,
para que o mundo seja livre e seja respeitado o cidadão, com direito de ir e vir à vontade. Muito obrigado. Bom, minha gente, com estas palavras emocionadas do nosso resgatado pela democracia, deputado Gerson Berger, chegamos ao final do nosso programa. Eu agradeço a sua participação, Gerson, a você, amigo telespectador, o nosso agradecimento muito especial. Aguardamos você no próximo domingo, às 8 horas da noite, aqui na CNT. Até lá!